Atenção Brasil, a notícia está tomando conta da Europa. Gilmar já está há mais de 8 horas preso na imigração e a situação acaba de explodir em Portugal. Fica até o final para entender o que realmente aconteceu e quais as consequências desse escândalo internacional. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo antes que tirem do ar. Então preste bem atenção na notícia do dia. Nós já estamos de volta com o Oeste Sem Filtro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criou uma crise com Portugal ao criticar a nova lei de estrangeiros aprovada pelo parlamento português, que endurece as regras de entrada e permanência de imigrantes no país. Segundo o ministro, os serviços de imigração em Portugal estão caóticos e desorganizados. A declaração do ministro brasileiro gerou reações e indignação. O deputado português Pedro Frazão, do partido Chega, reagiu às declarações de Gilmar Mendes e defendeu a soberania de Portugal nas regras de imigração. Ele afirmou que o ministro brasileiro devia primeiro pôr ordem em casa, em referência às crises políticas aqui no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ministro Gilmar Mendes, decidiu vir para o nosso país atacar Portugal. Este brasileiro veio cá chamar os nossos serviços de imigração de desorganizados e caóticos. Imaginem, por não darmos o apoio suficiente aos milhares de brasileiros que vêm para cá. É preciso ter muita lata. Um ministro brasileiro que, ao longo dos anos, tem tomado muitas decisões que só favoreceram os políticos do PT e muito próximos de Lula, sobretudo naqueles processos da Lava Jato. Caótico. Caro Gilmar Mendes, caótico é o Brasil, onde milhões vivem em favelas, onde o crime organizado manda em cidades inteiras e onde a corrupção sem fim já destruiu tantos governos. Aí, Silvio Navarro. É preciso ter muito atrevimento, né? Mais ou menos o que o deputado quis dizer. Que coisa mais inconveniente. É impressionante como a soberba, como a arrogância do Gilmar Mendes, que é o decano da Suprema Corte brasileira, extravasa fronteiras e chega a Portugal. O Gilmar Mendes, nós sabemos, se ele pudesse, ele já teria transferido a Corte, o Supremo Tribunal Federal, para Lisboa, mas como ele não pode, ele vai com alguma frequência para Portugal, onde mantém negócios financeiros. E aí ele começa a criticar o país vizinho e recebe uma resposta dessa, que é muito ruim para a diplomacia brasileira, é algo muito mal recebido, porque você está falando de outro país. Então, Daniel, eu acho que esses são os pontos. É o fator inconveniente do ministro Gilmar Mendes. Não bastasse o que ele já faz aqui no Brasil. Aliás, tem outra imagem que circulou também no final de semana dele num restaurante em Portugal e ele é abordado dentro do restaurante e as pessoas falam o que pensam sobre ele. Nós nunca defendemos aqui nenhum tipo de ataque verbal, físico, qualquer tipo de agressão a nenhuma autoridade, nem ao ministro Gilmar Mendes, nem a ninguém, nenhuma autoridade, aliás, nem a ninguém, não importa se tem ou não tem prerrogativa de foro, mas é evidente que isso é resultado daquilo que ele pratica. Portanto, é alguém que já não tem mais vida pública, que já não pode mais andar numa calçada, que já não pode mais ir a um aeroporto, ir a um restaurante, e já não pode mais ir, não só no Brasil. Agora, lá no exterior, ele também é mal visto. Muito ruim para o Brasil tudo isso. Diga, Augusto. Não, eu queria dizer que ele também esqueceu que ele tocou num problema muito delicado, porque atinge milhares de brasileiros que vivem em Portugal. Sim. O Portugal não vê com muito bons olhos aí a multidão de brasileiros que trabalham lá, porque acham que isso prejudica o acesso ao mercado de trabalho de portugueses. Essa é uma discussão mundial, né? Todos os países estão tratando disso. Então, além de tudo, é um trapalhão. Ele fala, preciso organizar, aí vai alguém no Congresso, tá bom, então vamos criar dificuldades para os brasileiros. Claro. Ele vai lá toda hora, como bem lembrou o Silvio, cuidar dos negócios dele e treinar o sotaque, né? O sotaque é maravilhoso, ele tá conseguindo chegar lá, ele já não usa o gerúndio, né? Então já é alguma coisa para o Gilmar. Então, ele em Portugal, ele é devolvido à realidade, porque vai fazer o quê com o deputado? Ele gostar aqui no Brasil, ele já pediria ao Moraes que o enquadrasse naquele inquérito do fim do mundo. Procuram-se 100 pessoas.
pode reagir, porque não tem argumentos nem coragem. Gilmar Mendes não tem coragem física, a gente percebe no olhar. No olhar, ele não é de briga, não. Ele não sabe reagir fisicamente, ele vai se afastando. Não pode dizer nada a quem traduz o pensamento da maioria dos brasileiros sobre o desempenho do Supremo Tribunal Federal. Pois é, a gente recuperou esse vídeo que circulou nas redes sociais, de fato, no final de semana, mas é por conta desse episódio, dessa participação, dessa entrevista de Gilmar Mendes à CNN Internacional. Vamos mostrar aqui um trecho onde o Gilmar Mendes é interpelado por 2 mulheres em um restaurante lá em Portugal. O senhor é de uma injustiça imensurável. Inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. E coisa que não é. O senhor não tem vergonha do que o senhor faz pelo país. Mas a gente viu o senhor de longe. De longe. Que vergonha. A sua cara ninguém consegue. A gente pede pra Deus e levar o senhor pro inferno. Isso é o fim do mundo. Zé Piotr, lembrando que essa lei foi aprovada pelo parlamento português. E aí aí fica aquela pergunta, não basta tutelar o parlamento brasileiro, quer dar pitaco também no parlamento lá de Portugal, é isso? Aqui no Brasil ele está mandando, né? Porque ele está decidindo até que lei o Congresso pode votar. Já sugeriu uma completamente inócua em relação a proteger o Brasil de sanções internacionais. Enfim, ele está preocupado com a Magnitsky também, com o visto perdido para os Estados Unidos. Agora, tem uma coisa, né? A Ana mencionou há pouco sobre se o governo brasileiro citou a questão das sanções na conversa do Lula com o Donald Trump, abriu uma janela agora para os americanos questionarem um monte de coisa. Se alguém em Portugal, em boa parte da Europa, que está lutando contra a imigração, com uma série de problemas lá, não conhecia quem era o Gilmar Mendes, agora vai passar a conhecer. Agora vai passar. E claro, há uma série de detalhes uma série a ser contada sobre o Gilmar Mendes. E convenhamos, levando-se em conta o histórico do Supremo e do próprio Gilmar Mendes, tem muita coisa que os europeus vão se assustar. Agora, veja só, né? Ele não consegue andar num restaurante em Portugal. Vamos só nos lembrar de uma frase recente do ministro Marco Aurélio Mello. Ele estava ao lado de um outro ministro do Supremo que me foge, que presidiu o processo do mensalão, Silvio. O Aires Brito. O Aires Brito, exatamente. Estava numa entrevista, não me lembro a qual emissora, e ele dizia assim, eu e o Aires podemos andar na rua. Ou seja, um ex-ministro do Supremo que pode andar. Agora, os ministros do Supremo atual não podem... Se ele fez esse treino aí, agora vem para a festa, para o teste da Paulista, né? Diga, Ana. São 100 mil telas querendo te ouvir agora. Daniel, muito obrigada. A nossa audiência maravilhosa aqui com a gente no início dessa semana. Daniel, pouco a acrescentar. Esse ponto, existe uma expressão aqui nos Estados Unidos e vai muito... aproxima do que o Piotr acabou de dizer. Se ninguém conhecia o Gilmar Mendes, agora vai passar a conhecer, que se chama, aqui nos Estados Unidos, eles falam The Streisand Effect, ou seja, o efeito Streisand, que foi o que aconteceu aqui. A Barbara Streisand, ela tinha ou tem, não sei, uma casa aqui na costa da Califórnia, uma casa bem... privada, e ninguém sabia que ela morava lá, e um fotógrafo fez algumas imagens aéreas para mostrar a costa, enfim, todo o processo ali ambiental, o que estava acontecendo com a costa, perdendo, né, o terreno, o mar avançando e tal, e a casa dela saiu nessas fotos. Pois ela entrou com um processo contra o fotógrafo, foi uma confusão danada, e as fotos que tinham coisa de 600 visualizações passaram a ter milhões de visualizações, o endereço dela ficou conhecido, ou seja, aí deram o nome disso de o efeito Streisand. Tá tudo quietinho ali, de repente você vai lá, a pessoa vai lá, então eu acho que agora nós podemos chamar de efeito Gilmar Mendes no Brasil. Pois é, agora são 6h49. Vamos falar de outro ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que está planejando participar de um retiro espiritual na última semana de outubro. A viagem acontece depois dele deixar a presidência do Supremo
e será organizada pelo grupo indiano Brahma Kumaris, ou Kumaris, conhecido pelo ensino de meditação e yoga. O evento, segundo o grupo, será realizado fora do Brasil e da Índia. A organização, fundada na década de 1930, tem liderança feminina e atua em mais de 100 países com status consultivo junto à Organização das Nações Unidas. Mas a Brahma Kumaris também é envolvida em polêmicas, em relatos em redes sociais e matérias de imprensa que apontam casos de manipulação psicológica, uso de drogas e abusos dentro do grupo. Essa não é a primeira vez que Barroso busca apoio em grupos espirituais. Em 2012, após ser diagnosticado com câncer, ele chegou a procurar o médium João de Deus, indicado pelo ex-ministro Aires Brito. Depois que João de Deus foi condenado, Barroso disse respeitar as vítimas e afirmou que sua relação com ele foi restrita e pessoal. Silvio Navarro. O ministro Luiz Roberto Barroso definitivamente ele gosta de coluna social. Esse que é o ponto. Agora ele vai meditar, cada um faz as suas escolhas. Não vou me envolver na escolha pessoal dele. Ele procura o grupo que ele quiser. Aparentemente... Deixa eu conversar com o senador Flávio Bolsonaro. Flávio é meu convidado a partir de agora. Flávio, inclusive, que ontem esteve, né, mais uma vez visitando o pai e fez um vídeo convidando para hoje, para a caminhada pela anistia, e que trouxe naquele vídeo a informação de que o nosso presidente Bolsonaro havia tomado um medicamento, estava dormindo, enfim, preocupando a todos, é claro, todos estamos preocupados com a saúde do nosso presidente Bolsonaro. Flávio, é muito bom conversar com você, tenho um enorme carinho por ti, você sabe disso. Ontem estivemos em frente ao Solar de Brasília ali com o Magno, com o Hélio, em oração pelo teu pai, mas quero ouvir de você, como é que ele está, Flávio? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. O carinho e o respeito por você também, pelo seu trabalho, toda a sua equipe aí é gigante. A intenção, quando eu trago essas informações, é óbvio que não é fazer com que as pessoas fiquem preocupadas, mas apenas trazer ali, em um tempo real, a verdadeira situação dele, né? Quando eu cheguei ontem, lá na casa dele, ele estava dormindo, aí um familiar falou, olha, ele acabou de tomar um remédio, que ele estava com muito soluço, é um remédio que ele não gosta de tomar, mas ele precisa tomar, e uma das consequências é que ele fica muito sonolento, né? Então estava lá num sono profundo, eu preferi deixá-lo descansando, e aí fui lá para fora fazer essa live para convidar todo mundo para estar hoje, a quem mora aqui em Brasília, ou quem mora aqui no entorno de Brasília, hoje às 14 horas, lá em frente à Catedral, para mais um passo importantíssimo nessa verdadeira guerra que a gente está travando aqui no Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei da anistia. Flávio, e o que sobra para a gente? A gente está vendo essa fala sobre dosimetria, sobre anistia. O que de fato pode sobrar para a gente? Qual é o principal objetivo, não só da caminhada, mas dessa movimentação para que o parlamento olhe para as ruas também? Olha, é fundamental que hoje muitas pessoas estejam nas ruas ao nosso lado, porque é mais uma demonstração de força e de vontade do nosso lado, para que o Congresso entenda que tem sim uma parcela grande da população que entende que essa é uma pauta prioritária, é para se fazer justiça, e a gente não vai aceitar um projeto de lei que trate de dosimetria, de redução. O que é dosimetria, né? Para quem não entende esse instrumento jurídico, é que o Código Penal e a legislação penal em si, ela estabelece lá um mínimo e um máximo de pena para cada tipo de crime. Então coloca lá homicídio, né, de 4 a 20 anos, por exemplo, alguma coisa assim. Eles querem mexer na dosimetria desses crimes que as pessoas do 8 de janeiro, ou de situações conexas ao 8 de janeiro, foram condenadas, e no nosso ponto de vista, eu acho que a grande maioria, na verdade todos os juristas, Pitoli, sabem que as pessoas foram condenadas pelos crimes errados. A diferença é que tem aqueles que se posicionam publicamente, têm coragem de vir falar que o que aconteceu ali não foi um julgamento, e aqueles, né, que sabem que o que eu vou falar aqui é verdade, mas não podem se posicionar publicamente, né, seja porque tem algum medo de represália, seja porque estamos falando aí de Bolsonaro ou de pessoas do espectro político à direita. Portanto, eles querem mais é que as pessoas se explodam e sejam condenadas à pena máxima para facilitar o projeto de poder da esquerda. Então, o que a gente está discutindo aqui é o seguinte: não vamos admitir que uma pessoa que está respondendo que cometeu, por exemplo, um furto de celular, Pitoli, seja condenada por estupro, que é uma analogia que eu faço do que está acontecendo. Ninguém aqui que estava aqui no 8 de janeiro fez um atentado contra o Estado Democrático de Direito ou queria destituir um governo legitimamente eleito. Isso é uma grande mentira. O que houve aqui foi a depredação de patrimônio público. Então não tem sentido você negociar
passar a pena da Débora do Batom de 14 para 8 anos, quando, na verdade, a pena máxima que ela poderia responder em tese, que eu acho que também não, ela nem depredação ao patrimônio público ela cometeu ao pichar na estátua aqui em Brasília de Batom, perdeu o Mané, ela não cometeu nem isso. E a pena para esse tipo de crime é a punição de detenção de 6 meses a no máximo 3 anos. Então a gente está falando de pessoas que já estão há mais de 2 anos presas, muitas delas ainda presas, e que sequer se fossem julgadas na justiça comum, já que jamais poderiam ter sido julgadas no Supremo Tribunal Federal, porque não tem foro por prerrogativa para isso, é o que diz a lei, elas já teriam cumprido uma parcela dessa pena máxima de 3 anos, que já as habilitariam a estar nas ruas levando suas vidas normalmente. Então é por justiça essas pessoas, as pessoas que tiveram suas vidas dilaceradas, seja porque perderam um ente querido, como foi o caso mais emblemático, que é o caso do Clezão, que foi impedido de sair do hospital para cuidar da sua saúde por uma demora proposital do ministro Alexandre de Moraes em não deferir um recurso da defesa, e que houve a concordância, inclusive, do próprio Ministério Público Federal para que ele fosse para um hospital tratar da sua saúde. A demora em o Alexandre de Moraes tomar a decisão, do meu ponto de vista proposital, acabou resultando na morte do Clezão, ou aquelas famílias também que foram dilaceradas porque tiveram, né, um ente seu que teve que sair do país, porque sabia já que esse processo aqui não respeitou a ampla defesa, não respeitou o devido processo legal, não respeitou a série de prerrogativas dos seus advogados, assim, atropelou tudo. Eles foram julgados por alguém que em tese era vítima, e toda essa arquitetura que foi planejada por Alexandre de Moraes, com o suporte de alguns outros ministros do Supremo, ela foi premeditada desde lá de trás. Hoje em dia eu tenho muito essa clareza que tudo foi feito ali comendo pelas beiradas, né, minuciosamente, para chegar até o ponto que chegamos hoje, de ter um ex-presidente da República, uma pessoa inocente, uma pessoa que não cometeu crime nenhum, que foi julgada por seus inimigos numa turma aqui no Supremo Tribunal Federal, estivesse hoje preso, censurado, sem redes sociais, sem poder falar. O maior líder da direita não pode falar sequer às milhões de pessoas que gostam dele, que apoiam ele, que votaram nele e que querem ele de volta à presidência da República. Então a gente não vai aceitar esse projeto de dosimetria da pena, e é que a gente está pleiteando aqui, e a importância desse ato de hoje, Pitoli, de muitas pessoas nas ruas, porque vai ser uma fotografia importante para que esse primeiro passo seja dado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, paute esse projeto de lei, que tem aí a relatoria do deputado Paulinho da Força, que fez um relatório em conjunto com o ministro Alexandre de Moraes, como se o ministro do Supremo tivesse o poder ou a legalidade para interferir dessa forma tão direta e tão aceita por grande parte da imprensa em uma proposta que está tramitando aqui no Congresso Nacional. Isso aí é inadmissível, é o retrato de como as coisas estão funcionando hoje no Brasil. Chegou ao ponto a imprensa retratou isso, não sei o que estou falando, a imprensa, Pitoli mesmo relatou, que quando se estava discutindo um texto aqui na Câmara dos Deputados, uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, o próprio Alexandre de Moraes teria passado a mão no telefone e ligado para ele, querendo tirar satisfação de que texto era esse que eles estavam discutindo. Quer dizer, olha o nível de petulância que chega e de controle que um poder está exercendo sobre o outro. Então a nossa expectativa é que isso seja pautado e, obviamente, independente do que traga o relatório, nós vamos apresentar as nossas emendas para que cheguemos aí mais próximo possível, e o nosso ideal é sim essa anistia total. Flávio, embora você esteja no Senado e a gente está tratando da Câmara, 311 votos foram conquistados ali para a aprovação do requerimento de urgência. A gente tem esses votos hoje para aprovação do que é do nosso interesse, do ponto de vista de dizer não para a dosimetria e buscar de fato a anistia? Sim, Pitoli, porque são várias etapas. A gente tem que ir cumprindo uma de cada vez. Não adianta a gente ficar preocupado, né, com o que o Supremo vai decidir lá na frente, se sequer chegarmos a termos uma lei promulgada que trate dessa anistia. Então, esses 311 votos que você fala são com relação ao regime de urgência desse projeto. O que é isso? É para que o projeto não precise passar por todo aquele trâmite, né, de todas as comissões que ele passaria normalmente, assina esse requerimento para que ele vá direto para o plenário, o que está acontecendo. Então, ele está pronto para ir direto para o plenário, aguardando apenas que o relator apresente o seu parecer. Então, são 311 votos de 513 deputados. E esse tipo de projeto, Pitoli, a gente precisa de maioria simples para aprovar. O que é isso? Dentro de todos os deputados que vão participar dessa votação, nós temos que ter a maioria. Então, num cenário em que 513 deputados estivessem presentes votando,
nós teríamos que ter 247 votos para aprová-lo. Veja só a diferença. De 311 que nós já tivemos para urgência, nós precisaríamos de 247. E mais, como é maioria simples, na verdade o que nós precisamos é ter a maioria daqueles que estão votando. Então, o que eu estou falando é o seguinte, se a gente... 247 tem 257 votos, tá? 57, isso. 257. Então, se nós tivermos, por exemplo, 500 deputados votando, e não 513, a gente tem que ter 251 votos, quer dizer, não são mais 257, e assim sucessivamente. Então, como via de regra, não são todos os parlamentares que votam, a gente acredita que a gente tem sim essa maioria simples na Câmara. E um outro detalhe importante, né? É uma votação, Pitoli, em que cada lado, os lados têm que ter a maioria dos votos. Então, se vários parlamentares, deputados, por exemplo, que têm algum compromisso com o atual governo, mas concordam com a pauta da anistia, caso eles queiram nos ajudar, basta que eles não compareçam à votação. Isso, na prática, é voto a favor do projeto de lei da anistia. Então, veja como o cenário, no tocante a número de votos que nós precisamos nesse primeiro passo na Câmara, nós temos grandes chances, reais chances, de conseguir, sim, ultrapassar esse primeiro passo que é na Câmara. Então, eu tenho a convicção que nós, ainda que os 513 deputados votassem, nós temos mais do que os 257 votos para aprovar um projeto de lei de anistia. E outro fator que também acho que é determinante nessa votação, eu estou fazendo uma análise política com você e com todo mundo que está nos acompanhando, é que isso, o que eu vou falar aqui não é uma ameaça, tá? Mas assim, é um mundo real. Muitos parlamentares que votarem contra esse projeto, por exemplo, eles vão estar sendo observados por aqueles eleitores que têm simpatia pelo presidente Bolsonaro, que sabem que ele está passando por uma situação injusta que ele não deveria estar passando. Então vão marcar, sim, vão ficar registrados os deputados que votaram contra essas nossas emendas que nós vamos apresentar no momento oportuno, como se estivessem votando contra o presidente Bolsonaro. Portanto, o eleitor que tem simpatia pelo Bolsonaro não vai mais considerar votar nesses parlamentares. Eu tenho certeza que muitos desses parlamentares, em especial aqueles que não são muito aí vinculados às questões ideológicas, que se são de esquerda ou se são de direita, independente disso, eles também têm eleitores que têm essa percepção de que o Bolsonaro tem que ser solto imediatamente, né, porque, segundo a lei, isso já deveria ter sido acontecido, e isso vai pesar na hora de votar, Pitoli. Porque você imagina, vai ficar registrado, é uma votação aberta, e aí vão saber quem são os deputados que votaram contra ou a favor o presidente Bolsonaro e todos esses perseguidos do 8 de janeiro. Então o cenário na Câmara, sim, está muito favorável a nós. Portanto, faço aqui mais um apelo para que as pessoas que moram em Brasília ou que moram aqui no entorno de Brasília venham aqui para essa nossa caminhada pela anistia a partir das 4 da tarde em frente à Catedral. E eu garanto a você, deputado da oposição que está me assistindo, esse é um recado para você. Eu sei qual será o seu posicionamento. E se forem colocar a dosimetria e você votar favorável à dosimetria, lamento. Você será exposto. E não importa a boa relação que nós tivemos. O Brasil também não criminaliza petições para reclamar algo ao governo. Reclamações internacionais a condutas de agentes que violam direitos humanos e abusam de autoridade não é crime, nem no Brasil, nem nos tratados internacionais do qual o Brasil é designatário, e certamente não nos Estados Unidos, onde a primeira emenda nos protege. Certamente não. E se você acha, Paulo Gonet, Alexandre de Moraes, vocês não entenderam, nós estamos cagando para denúncias. A única possibilidade de nós retornarmos ao Brasil é depois que houver anistia. As suas ações só comprovam que a ideia estúpida que alguns parlamentares da oposição, que serão expostos, têm de que é hora de mais um acordo caracu de redução de pena, estes acordos não servem para nada. Ora, vocês acreditam que ainda há gente estúpida? Vocês no chat digam o que vocês acham disso. Ainda há gente estúpida dentro da oposição que acha que é possível fazer um acordo para uma anistia bunda mole agora, que daqui a um ano, se acontecer, eles vão dar uma anistia completa, que é possível reduzir o tempo para tirar o presidente Bolsonaro da prisão. Ora, deixa eu dizer a vocês, me solidarizo demais com o presidente Bolsonaro. Me solidarizo demais com os presos dos 8 de janeiro. Mas ninguém é maior do que o Brasil. O presidente Bolsonaro está sofrendo um absurdo.
Mas ele é um homem, é um militar. E assim como o Lula, até o Lula aguentou a prisão, o presidente Bolsonaro vai aguentar a prisão. Onde quer que seja. Os presos do 8 de janeiro, eles são uma parcela importante que nós queremos liberar, mas eles próprios já se manifestaram contra uma anistia meia-boca. Ora, porque o que você vai dizer para os exilados do 8 de janeiro, que eles nunca vão retornar para sua família? E qual é a diferença? Você hoje anistia, reduz a pena e manda o presidente Bolsonaro para casa, amanhã é aberto um novo inquérito, uma nova ação contra ele, e mandam ele de novo. Vocês querem viver o tempo inteiro debaixo dessa ameaça, ou vocês querem pacificar o Brasil? A mim só interessa a pacificação do Brasil. Caso contrário, eu não faço nem questão de voltar. Só quero voltar ao Brasil pacificado. Eu estou disposto a sacrificar minha vida por isso. E o que significa isso? Liberdade. Para que as pessoas possam falar o que querem, exercerem as suas opiniões políticas e votarem em quem quiserem. E para isso é necessário que se retroaja até 2019 e se anistie todos os fatos. É isso que significa anistia ampla, geral e restrita. Que todos os fatos desde 2019 sejam anistiados. E com isso, todos os inquéritos ilegais serão encerrados, as multas serão canceladas, Alexandre de Moraes deixará de ser o juiz natural de novas ações políticas perseguindo o bolsonarismo. Esse é o caminho, esse é o único caminho. E todos aqueles que trabalharem em outra direção vão se ferrar. Eu fiz uma enquete no meu X, deveria estar até no programa de hoje. Eu fiz uma enquete no meu X perguntando o que vocês preferiam. Vou fazer isso de novo em algum outro programa. Vocês preferiam a dosimetria ou nada e continuar lutando por uma anistia ampla, geral e restrita? 90% das pessoas do meu X, que são 100% dos eleitores de vocês do PL, 100% dos eleitores preferem nada a uma dosimetria. Ou é anistia ampla, geral e restrita ou nada. Ou seja, vocês respondam no chat. É dosimetria ou é anistia? Preferem nada ou a dosimetria? Nós estamos indo para o tudo ou nada porque não há solução salomônica. A política, muitas vezes, é isso, é a arte do possível, é a arte de você buscar uma solução intermediária. A Bíblia explica que nem sempre há solução intermediária. Salomão, supostamente um homem mais sábio que nós já tivemos, ensina isso. Não existe meio bebê. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Só existe um bebê. Não existe meia anistia. Só existe anistia. E eu garanto a você, deputado da oposição que está me assistindo, esse é um recado para você. Eu sei qual será o seu posicionamento. E se forem colocar a dosimetria e você votar favorável à dosimetria, lamento. Você será exposto. E não importa a boa relação que nós tivemos, você será exposto. Eu direi a você, afaste-se de mim, aquele que pratica iniquidade. Não o conheço. Felizmente. Isso vale para deputado e para presidente Bolsonaro. Ah, vamos ouvir o que o presidente Bolsonaro... O presidente Bolsonaro, neste momento, é um refém. Nunca foi um grande estrategista e nós estamos nessa situação por conta da péssima condução estratégica que ele fez. Não deveria nem estar no Brasil se sujeitando a essa situação, sendo utilizado como refém pelo regime. Foi incauto. Mas já que é um refém não tem condição de negociar a própria soltura. Não é do presidente Bolsonaro a liderança nesse momento, porque um refém não pode liderar um processo de negociação com reféns. Aliás, curiosamente, foi meu professor em Harvard, o Chris Voss, que tem um livro chamado Never Split the Difference. Né? Nunca dividam a diferença para uma negociação. Esse não é o jeito de se negociar. Então eu digo a vocês, never split the difference.
Anistia ou nada. Como Dom Pedro disse, é independência ou morte. Não tem meia independência. Não tem meia anistia. E o que deixamos claro no programa de hoje, e vamos continuar deixando claro, é que o que depender aqui do fronte nessa guerra dos Estados Unidos, nós não vamos abandonar o povo brasileiro. Se você, líder político brasileiro, quiser abandonar o seu povo, você arca com a responsabilidade. A minha lealdade, e eu sei que a lealdade do Eduardo também. Eu sei que nós falamos aqui de forma uníssona nesse tema. O Paulo Figueiredo, uau, 92 mil mais, se botar no Instagram, 90 e tantas mil pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show hoje, agradeço enorme a audiência, caramba, é pau na Globo News, é pau em todo mundo, pareço até o Érico Hilton. Flávio Bolsonaro faz convocação para a marcha pela anistia. A manifestação está prevista para ocorrer às 16 horas desta terça-feira, dia 7, na Catedral de Brasília. Na tarde desta segunda-feira, dia 6, o senador Flávio Bolsonaro do PL postou um vídeo nas redes sociais convocando a população para uma marcha em defesa da anistia aos presos do 8 de janeiro. O vídeo foi gravado em frente à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Flávio estaria visitando o pai, que está em prisão domiciliar. Na publicação, Flávio convidou o público para uma caminhada na Esplanada dos Ministérios, com ponto de partida na Catedral de Brasília. O encontro está previsto para 16 horas desta terça-feira, dia 7. Venha conosco e mais esse ato forte a favor da anistia. Convidou o senador. Venha com a sua roupa verde e amarela, que é um símbolo, sim, da nossa nação. É a bandeira do Brasil que sempre defendemos. Flávio destacou que o apoio da população é importante para a pauta da anistia. Segundo o Senado e a Câmara dos Deputados, está prestes a votar o projeto de lei da dosimetria. A oposição trabalha contra a relatoria do deputado federal Paulinho da Força. Precisamos muito de vocês nas ruas aqui com a gente, declarou o senador na live aberta na tarde de hoje. Faço mais um apelo, um convite, venha com a gente. A gente tem de pautar isso quanto antes, para fazer justiça não só com meu pai, mas com as pessoas que estão aqui no Brasil, respondendo por crimes que não cometeram. As famílias foram desestruturadas. Na live, o senador citou ainda que estava em frente à casa do pai para atualizar sobre as estratégias em relação à anistia.